O sargaço é uma macroalga parda, muito comum em áreas tropicais e subtropicais. Ela é naturalmente abundante no Mar dos Sargassos, no Caribe. Em condições naturais de crescimento, o sargaço flutuante beneficia a vida marinha, oferecendo abrigo, sombra, local de reprodução e de alimentação. Normalmente, as algas florescem e permanecem no oceano, brindando uma moradia flutuante para peixes, tartarugas, crustáceos, aves e outros seres vivos. Essas ilhotas flutuantes de sargaço geralmente são chamadas de bosque dourado, maré dourada ou maré marrom. Os problemas começaram devido à proximidade de extensas massas de sargaço à costa, especialmente durante os meses de primavera e verão, sendo depositadas em elevados volumes nas praias e dificultando também a navegação das embarcações. Curiosamente, relatos dos marinheiros que viajavam com Cristóvão Colombo para as Américas já se queixavam do sargaço, do Mar dos Sargassos, pois em alguns locais a massa de algas era tão densa que retinham os navios. Se naquela época as ilhotas de sargaço já eram um problema, imaginemos os transtornos atuais, quando sua multiplicação tem sido extremamente acelerada e descontrolada. Desde 2010, cientistas começaram a observar o sargaço flutuante fora da sua localidade natural do Mar dos Sargassos, estendendo-se pela África Ocidental até o Mar do Caribe e o Golfo do México. Ao longo dos anos, os cientistas vêm acompanhando o crescimento excessivo do sargaço que flutua pelo Oceano Atlântico, formando verdadeiras ilhotas que vão se deslocando conforme as correntes. Essa massa flutuante de sargaço pode chegar a milhares de quilômetros e, em alguns casos, podem ser vistas desde o espaço. Frequentemente, essas volumosas massas de algas acabam encalhando nas praias, causando sérios problemas ao turismo e à saúde pública, pois a deposição de grandes quantidades de algas nas praias acaba morrendo e apodrecendo, emitindo vapores que podem ser tóxicos e sujando as praias, afugentando moradores locais e passeantes. Outro problema ambiental é que, uma vez nas praias, as pilhas de sargaço impedem que tartarugas marinhas botem seus ovos e retornem ao oceano, alterando drasticamente o curso natural do ciclo de reprodução das tartarugas. Em vários momentos, foram propostas algum tipo de uso para essa enorme quantidade de alga, mas a sua utilização deve ser considerada com prudência, pois elas podem conter elevadas concentrações de arsênio, tornando-a perigosa se ingerida. Portanto, o seu uso nas indústrias alimentícias, de fertilizantes agrícolas e farmacêuticas deve ser cautelosa, pois o arsênio pode ser tóxico se consumido ou passado para o solo, agravando ainda mais a condição de intoxicação e poluição. Atualmente, os moradores locais e as prefeituras investem milhões de reais para limpar as praias e reduzir seu acúmulo e decomposição. Em algumas regiões, a limpeza de sargaço das praias significa o uso de 1.600 carretas por dia para limpar o local e torná-la decentemente adequada para turismo e recreação. Ou alcançam mais de 40 toneladas de algas destinadas a aterros sanitários. Mas já imaginou o impacto na praia da entrada e saída de 1.600 carretos? Esse acúmulo pode chegar a 30 centímetros de altura ou ainda a 1 metro ou mais. Mas estamos em um beco sem saída. A frequência e a quantidade de sargaço depositado nas praias tem aumentado significativamente a cada ano. E as consequências para a saúde das praias e de seus visitantes são preocupantes. Em alguns países, a prática de recolher algas que ficam depositadas nas praias e sua posterior utilização como fertilizante é uma atividade corriqueira. Isso ocorre em Portugal, na Irlanda, no Canadá, no Peru e na França.
Mas no caso das marés douradas de sargaço, a quantidade é tão grande que não é possível aproveitar todo esse material. Apesar das restrições para usar o sargaço encalhado nas praias de uma forma mais sustentável, no México surgiu a ideia de transformar essas algas em material para construção. Ficou curioso? Pois é. O morador local tornou o problema em solução. Transformou o sargaço em tijolos sustentáveis, misturando o sargaço seco triturado com argila, uma técnica semelhante à confecção do adobe. Dessa forma, essa ideia inovadora que surgiu de um morador local preocupado com o aproveitamento desse material que era tratado como lixo urbano, deu um destino original e mais nobre do que o aterro sanitário ou a queima. Além disso, permitiu gerar empregos para um novo setor produtivo, contribuir para a retirada das algas das praias e ajudar a diminuir as diferenças sociais mediante a geração de material de construção de baixo custo para moradias populares. Outro exemplo de aproveitamento das pilhas de sargaço, também no México, é o seu uso para a elaboração de sola de sapato, um produto que também pode vir a contribuir para a sustentabilidade e o aproveitamento de resíduos. Gostou da matéria? Então siga-nos, curta e compartilhe o Planeta Algas.